Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é assistir a videoaula para fazer as atividades com muito capricho. Combinado? Então, vamos agora começar a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter aula de matemática e vamos aprender mais um pouquinho sobre leitura e escrita de número decimal. Então, vamos prestar bastante atenção para a gente não ficar perdido. Então, vamos começar nossa aula falando sobre esse tema tão importante. Vamos prestar atenção, tá certo? Então, olha, queria perguntar a vocês. Vocês já ouviram falar de número decimal? Então, olha, os números decimais possuem uma parte inteira e uma parte decimal, separada por vírgula. Então, olha, dizemos que os números decimais não são inteiros, porque eles representam uma quantidade que foi dividida em partes, ou seja, representa uma fração. Vamos acompanhar aqui, olha, um exemplo de um número decimal. Eu tenho aqui, olha, um número 1,1. Ele representa, de um lado, um número inteiro, o número 1. E do lado direito, ele representa um número que foi dividido, que foi fracionado, separado em partes. Esse é o número decimal. Ele seria uma fração. Por exemplo, olha, 1/10. Por isso, a leitura desse número 1,1 seria 1 inteiro e 1/10. Então, na aula de hoje, vamos aprender como realizar a leitura, escrita e interpretação de números decimais. Então, preste atenção aí, porque esse é um tema muito importante. Preste atenção aí junto comigo, tá certo? E olha, vocês podem estar se perguntando, para que servem os números decimais e onde usamos ele? Já que é um número que foi dividido. Então, olha, os números decimais, eles aparecem em nosso dia a dia, em vários momentos. Eu vou trazer aqui uns exemplos, olha. Por exemplo, onde usamos ele? A gente usa ele ou encontra ele no preço do combustível, nos postos de gasolina. Também quando vamos ao supermercado. Lembram dessa plaquinha que tem o preço? Nessa plaquinha, igual ao preço do combustível, a gente tem o valor em reais e do lado os centavos. Os centavos nada mais é do que uma divisão de R$1. Por isso, ele é um número decimal. Então, olha, de um lado, a gente tem o número inteiro, que representa a quantidade em reais, e do outro, a gente tem a quantidade que foi dividida, que representa os centavos. Porque, olha, R$1 não é 100 centavos, então seria o mesmo que a gente dividir R$1 em 100 partes. Cada parte vai representar um centavo. Por isso ele representa um número decimal, porque foi dividido. Outro exemplo, a gente tem quando a gente vai pesar a nossa massa, para saber quanto é que a gente está pesando. Outra forma também que utilizamos muito em nosso dia a dia ultimamente é o termômetro de infravermelho, para aferir a nossa temperatura. Ele representa a temperatura usando um número decimal, tá vendo? E vamos aprender como fazer a leitura. Porque quando o número passa da vírgula para o lado direito, ele vai ser um número decimal. E o do lado esquerdo vai representar o número inteiro. Vamos acompanhar aí junto comigo, tá bom? Então, os números decimais, assim como os números inteiros, eles utilizam o sistema de numeração decimal, que a gente já conhece, que de acordo com a posição do algarismo do número vai mudar o seu valor. Então, olha, a ordem da classe do sistema decimal, dos números inteiros, a gente tem a unidade, a dezena, a centena também. E existem outras, mas essas são as três mais utilizadas. Eu vou colocar elas de um lado
e do outro eu vou colocar a classe das unidades decimais. Elas são separadas por uma vírgula. De um lado vai ficar a unidade, a dezena e a centena, e do outro vai ficar o décimo, o centésimo e o milésimo. Por isso, é tão importante a gente conhecer e saber o lugar de cada um dos números, para a gente saber como falar, como nomear cada um deles. Porque, dependendo de onde a gente coloque o número, vai mudar o seu valor e o seu nome também. Como, por exemplo, aqui, nas unidades inteiras. Se eu tenho o número 1 na casinha da unidade, representa uma unidade. Representa 1. Se eu coloco 1 na casinha da dezena, não vai ser mais 1. Ele vai representar uma dezena. E quanto é uma dezena? Muito bem. Uma dezena são 10 unidades. E se eu coloco o número 1 na casinha da centena, ele vai representar uma centena, 100 unidades. A mesma coisa vai acontecer na casinha do décimo, do centésimo e do milésimo. Cada um tem um nome diferente e representa uma quantidade. Então, olha, vamos acompanhar alguns exemplos. Então, para o nosso primeiro exemplo, eu vou trazer aqui, olha, o termômetro de infravermelho. E nesse termômetro, ele está marcando uma temperatura. Vocês conseguem ver aí? Muito bem, 36,9. Eu vou pegar esse número e vamos saber como vamos nomear ele, porque ele representa um número decimal. Então, olha, vou pegar aqui o número. Então, olha, a gente está vendo que existe a vírgula dividindo ele. De um lado, a gente tem o número inteiro, que é o número 36, e do outro, a gente tem o número 9, que representa as unidades decimais. Então, como a gente faz a decomposição desse número? Vamos fazer o seguinte, ó, colocar de acordo com a casinha. Centena na casinha da centena, que está com C maiúsculo, dezena na casinha da dezena, com D maiúsculo, e unidade na casinha da unidade, com U maiúsculo. Tem a vírgula, e do lado direito, o décimo com D minúsculo, o centésimo com C minúsculo e o milésimo com o M minúsculo. Então, olha, o número 36, como é que eu divido ele? Qual é o número que é a dezena e qual é o número que é a unidade? Muito bem, o 3, ele representa isso mesmo, uma dezena. Vou colocar ele na casinha da dezena. O 6, ele representa o quê? De acordo com a posição do número dele. Isso mesmo, ele representa a unidade. A gente tem a vírgula e ela já está colocada aqui, tá certo? E agora, vou colocar o 9. Ele vai ficar na primeira casinha depois da vírgula, na casinha do décimo. Então, coloquei ele aqui. A gente fez a decomposição e agora vamos fazer a leitura dele, ó. A gente vai ler o 3 e o 6, que representam o número 36, e acrescentar a quantidade da casinha do décimo, 9. Então, a gente lê dessa forma. 36 inteiros e 9, muito bem, 9 décimos. Porque ele está na casinha do décimo. A primeira casinha depois da vírgula, do lado direito. Tá vendo como é fácil? Enquanto a gente não aprende o lugar de cada número, podemos ir dividindo, colocando cada um na sua casinha. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Preste atenção aí. Eu trouxe aqui, olha, a plaquinha com o preço do supermercado. Vamos fazer a leitura do número 2,79. E como é que a gente vai ler esse número? Para isso, eu vou retirar o número e vamos fazer a decomposição dele, colocando cada um na casinha correta. Vamos começar? A gente tem aqui o número 2 do lado esquerdo da vírgula. Ele representa a unidade inteira. E qual é a primeira casinha da unidade inteira? Muito bem, é a unidade. Então, o 2 representa 2 unidades, tem a vírgula, e do lado direito da vírgula, a gente vai colocar cada um dos números na sua casinha.
O primeiro número vai na casinha do décimo, que é o 7. O segundo número, o 9, não vai na casinha do décimo, vai lá na casinha do centésimo. Porque na classe das unidades, a gente coloca cada algarismo na casinha correta. A gente fez aqui a decomposição desse número. E como é que ficou ele? Vamos ler juntos, ó. Eu vou ler aqui, ó, 2 unidades inteiras e 79 centésimos. Porque quando a gente tem depois da vírgula 2 algarismos, ou seja, 2 números, a gente vai ler eles juntos. E vamos acrescentar o nome da última casinha que o algarismo está. Como o 9 está na casinha do centésimo, que são 2 algarismos depois da vírgula, a gente vai ler dessa forma: 2 inteiros e 79 centésimos. No nosso próximo exemplo, eu trouxe um número com uma quantidade de algarismos a mais depois da vírgula. Ele vai ter 3. Então, como é que eu vou ler esse número? Como a gente viu, quando o número está em uma das casinhas, é um décimo. Em duas, centésimo. Então, quando tem 3, ele vai ser milésimo. Então, olha, vou fazer a decomposição do número. O número 11, ele é formado por uma dezena, uma unidade, tem a vírgula e vou acrescentar a quantidade de décimos, centésimos e milésimos. Depois da vírgula, a primeira casinha é a do décimo. Então, vai ser o 1 na casinha do décimo. O 0 representa os centésimos. E o 3 vai representar o milésimo. Então, ele vai ficar lá na casinha do milésimo. E olha, quando o número tem 3 algarismos depois da vírgula do lado direito, a gente vai ler de qual forma? A gente vai ler a quantidade das unidades inteiras, 11 unidades inteiras e 103 milésimos, porque o 3 está lá na casinha dos milésimos. Então, possui 3 algarismos do lado direito da vírgula. Por isso, a gente lê ele dessa forma. Tá certo? Então, chegamos agora ao final da nossa videoaula de hoje. Aprendemos os nomes de novas classes das unidades decimais. É um tema muito importante. Agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora e do seu professor para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E olha, lembrando, qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem lá no grupo da sala de aula e tira a dúvida junto com a sua professora ou seu professor, tá certo? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!